Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Ponto de Encontro desta 24ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Nosso abraço, nossa alegria, nossa gratidão a você pela audiência e pela companhia nesta que é a nossa revista semanal com notícias e informações a vida da Diocese de Caxias do Sul. No programa Ponto de Encontro desta semana, você vai acompanhar como foi a Semana Teológica de Caxias do Sul, vai saber como foi a primeira concentração diocesana do Apostolado da Oração, vai acompanhar como foi a abertura oficial do projeto Eu Cuido da Catedral, com a revitalização das pinturas internas da nossa Igreja-Mãe, e também vai acompanhar como foi a peregrinação jubilar da paróquia São Pedro de Garibaldi até a paróquia de Daltro Filho. Em Caxias do Sul, entre os dias 8 e 11 de setembro, aconteceu a Semana Teológica, com a temática voltada a celebrar os 60 anos da conclusão do Concílio Vaticano II. A atividade foi promovida pela Escola de Teologia e Bíblia da região pastoral de Caxias do Sul. Confira a matéria especial. Entre os dias 8 e 11 de setembro, mais de 200 pessoas de diversas paróquias da cidade de Caxias do Sul e também de outros municípios da região acompanharam a Semana Teológica de Caxias do Sul, que aconteceu no Colégio São José, bem no centro de Caxias. Neste ano, a temática geral foi Concílio Vaticano II, 60 anos e agora, porque marca o ano de 2025, os 60 anos da conclusão deste grande evento que aconteceu entre os anos de 1962 e 1965. Na primeira noite, 8 de setembro, o padre Helberson Rodrigues Ferreira, da PUC de São Paulo, abordou o tema Lumen Gentium, Povo de Deus ou Sociedade Perfeita, e ajudou a compreender este grande passo dado pela Igreja para também se compreender como povo de Deus que caminha para a casa do Pai. O que era a Igreja antes da Lumen Gentium, a Igreja com a Lumen Gentium e a Igreja que pode ser a partir da Lumen Gentium. De modo que, além da minha expectativa, em relação ao povo, eu senti que houve um entendimento mínimo daquilo que nós falamos, sobretudo a partir das perguntas. Na terça-feira, o professor Felipe Koller, da Faculdade Claretiana de Teologia de Curitiba, trabalhou o tema Liturgia em Movimento, como celebramos após o concílio, e abordou diretamente a Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a reforma da liturgia. Estive aqui nessa noite na Semana Teológica da Diocese de Caxias do Sul, falando sobre a Constituição Sacrosanctum Concilium sobre a liturgia do Concílio Vaticano II. A gente pôde ter uma conversa bem bacana sobre o que essas decisões do Concílio Vaticano II influenciaram na vida da Igreja, o que significa de fato a passagem do modo de celebrar antes do concílio para depois do concílio, e aquilo que as intuições do concílio continuam interpelando para a gente hoje no modo como a gente celebra. A gente, como o Papa Francisco reconheceu na carta Desiderio Desideravi, ainda não celebra de uma maneira plenamente madura. A gente ainda tem o Concílio Vaticano II como horizonte do nosso agir celebrativo, e isso, portanto, interpela o modo como a gente, nas nossas comunidades, prepara, organiza e vive as nossas celebrações. Já na quarta-feira, dia 10 de setembro, o Frei Luiz Carlos Suzin, professor da PUC do estado do Rio Grande do Sul, abordou o tema Gaudium et Spes, onde a Igreja encontra o mundo, e trouxe exatamente esses temas do diálogo da Igreja com o mundo, a Igreja e o mundo contemporâneo, a Igreja e o homem de hoje, novos caminhos para a evangelização. Bem, em primeiro lugar, uma noite de primavera. Em segundo lugar, uma noite que me surpreendeu também a mim, pelo lançamento da graduação em Teologia pela Universidade da UX, aqui em Caxias, e a Diocese, que está de parabéns por esse lançamento. Quanto à palestra que eu mesmo proferi sobre a Gaudium et Spes, ela, de fato, faz parte das dos quatro grandes documentos do Concílio Vaticano II, e ela é uma constituição pastoral, ou seja, aquela que quer realmente cumprir aquele projeto do concílio, ser um concílio voltado para o diálogo com o mundo de hoje, para acolher
as interrogações do mundo de hoje e aprender junto com o mundo de hoje quais as melhores respostas que o Evangelho, que Cristo tem. Isso que foi a essência dessa palestra. E onde a igreja encontra o mundo? Pelas estradas? Olha, a igreja encontra o mundo no diálogo com os diferentes segmentos da sociedade, né? Com a universidade, com a área da economia, com a área da política, com a área da educação, com a área da cultura, da arte e, sobretudo, com os mais pobres e aqueles que sofrem, porque é assim que o documento começa. As angústias e as alegrias do mundo de hoje, sobretudo dos pobres e dos que sofrem, são e devem ser também da igreja. E a quarta noite, a última noite, foi da conferência com o padre Cássio Murilo Dias da Silva, exegeta formado pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, que abordou a temática Dei Verbum, como o Concílio Vaticano II transformou a leitura da fé. Ele apontou os aspectos dogmáticos que evidenciam a revelação divina a partir dos canais da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Magistério Pontifício. A Dei Verbum ajudou a Bíblia a redescobrir não só a riqueza da palavra de Deus, mas a riqueza da palavra de Deus que está na Bíblia. Ou seja, a Dei Verbum diz que Deus se comunica, a revelação é um ato comunicativo de Deus, e um dos canais por onde Deus se revela, se comunica é a Sagrada Escritura, mas é sempre importante nós aprofundarmos o nosso estudo, o nosso conhecimento para podermos compreender bem a Sagrada Escritura e não fazermos aí interpretações, algumas até muito loucas. Então, os momentos de formação, os momentos em que nós podemos partilhar conhecimento, aprender, questionar, são de fundamental importância para crescermos na fé. A fé supõe, uma fé madura, supõe um estudo, um conhecimento, um amor à palavra de Deus e às coisas de Deus, que não é simplesmente um sentimento de afetividade, mas é também um envolvimento intelectual. Quanto mais conhecemos, mais amamos, mais crescemos. O bispo diocesano Dom José Gislon acompanhou as noites do evento e avalia este encontro. Bom, eu penso que o Concílio Vaticano II foi um marco referencial na vida da Igreja, talvez o maior acontecimento na vida da Igreja dos últimos 400 anos, que praticamente sucedeu ao Concílio Vaticano, ao Concílio de Trento, porque o Concílio Vaticano I nunca foi concluído, por assim dizer. Mas, assim, eu acho que 60 anos de caminhada foi uma mudança bastante forte na vida da Igreja. E às vezes nós temos a tentação de achar, porque já se passaram 60 anos, que todos os objetivos do concílio já foram realizados na caminhada da vida da Igreja, o povo de Deus. Isso não é verdade, por isso o Papa Francisco insistia continuamente, e citava justamente os documentos do concílio para que retomássemos a caminhada do concílio. Significa que muitas coisas ainda devem ser implementadas na vida da Igreja. Por isso, a Semana Teológica desse ano, na Diocese de Caxias do Sul, ela quer justamente refletir sobre os documentos do Vaticano II, principalmente a Lumen Gentium, a Gaudium et Spes e outras realidades, digamos, que tocam a vida desse povo de Deus a caminho, olhando também toda a questão da celebração litúrgica pós-concílio, mudanças e como estamos, digamos, vivendo a dimensão da celebração litúrgica na Igreja. Creio que será um momento para revermos a caminhada feita, mas um momento também de ponte entre o passado, aquilo que o Concílio Vaticano II, digamos, propôs e foi aprovado na Assembleia, na conclusão do Concílio, e a nossa realidade de hoje. É uma reflexão, eu acho, em cima também da caminhada sinodal da Igreja, de tudo aquilo que nós estamos vivendo a partir dos últimos pontificados que marcaram muito a vida da Igreja como um todo. Portanto, para a nossa Diocese de Caxias, para a formação dos leigos e para o clero também será um momento significativo. Tendo presente que nós estamos já celebrando 91 anos de criação da Diocese, 150 anos da migração italiana no Rio Grande do Sul, onde a marca da chegada justamente à Diocese de Caxias do Sul, e também celebrando o ano jubilar, o Jubileu da Esperança. Eu acho que é com esperança que nós temos essa Assembleia, justamente essa Semana Teológica,
onde percorreremos esse caminho traçado pelo Concílio Vaticano II, à luz da fé de povo de Deus peregrino, mas também com um olhar de esperança em relação ao futuro. Que passos ainda podemos dar na nossa diocese para que o concílio se torne uma realidade plena e perpasse toda a caminhada da Igreja Diocesana, mas também as nossas lideranças e as nossas comunidades. No domingo, dia 14 de setembro, na paróquia de Antônio Prado, aconteceu a primeira concentração diocesana do Apostolado da Oração. Confira. No domingo, dia 14 de setembro, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Antônio Prado sediou a primeira concentração diocesana do Apostolado da Oração. O evento reuniu centenas de membros do apostolado, vindos de diversas paróquias da diocese, fortalecendo a unidade e a espiritualidade desse serviço que é conhecido como a Rede Mundial de Oração do Papa. Após a calorosa recepção feita pelo pároco Padre Cleiton Pena, os participantes assistiram a uma profunda e inspiradora palestra do Padre Ezequiel Dal Poço. Em sua fala, ele refletiu sobre o valor da vida interior, dos relacionamentos saudáveis e da importância de viver com sentido e entrega à luz da espiritualidade cristã. O ponto alto do encontro foi a missa solene da exaltação da Santa Cruz, seguida por uma procissão pelas escadarias da fé, meditando as 12 promessas do Sagrado Coração de Jesus. À tarde, os fiéis participaram da exposição e bênção do Santíssimo Sacramento na Gruta Natural Nossa Senhora de Lourdes, encerrando com a récita do terço e o envio dos peregrinos às suas comunidades. O dia foi marcado pela fé, pela comunhão e pelo fervor espiritual que fortaleceu ainda mais os laços da rede da oração do Papa em nossa diocese. E assim nós vamos concluindo o primeiro bloco do nosso programa Ponto de Encontro desta semana. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Ponto de Encontro, nesta 24ª Semana do Tempo Comum, aqui pela TV Canção Nova Rio Grande do Sul e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. No sábado, 13 de setembro, a paróquia São Pedro de Garibaldi realizou a sua peregrinação jubilar e a Pascom de Garibaldi nos enviou uma bela matéria. No ano em que somos chamados a ser peregrinos de esperança, cerca de 250 membros de pastorais, serviços e comunidades aqui da paróquia São Pedro de Garibaldi participaram da peregrinação à Igreja Jubilar de São João Batista em Daltro Filho, um gesto marcado pela fé e vivido dentro do Ano Santo Jubilar. Os fiéis se deslocaram em uma comitiva de 4 ônibus e veículos particulares desde o município de Garibaldi até a cidade de Imigrante. Ao desembarcarem, foram acolhidos com carinho pelo pároco Frei Edson e realizaram as orações iniciais. Ao longo do percurso da caminhada de aproximadamente 2 quilômetros, que passou por pontos centrais de Daltro Filho, os fiéis rezaram, cantaram e testemunharam sua fé até a chegada na Igreja Matriz São João Batista.
Chegando ao local, foram direcionados ao salão comunitário da paróquia, onde participaram de uma catequese conduzida pelo membro do Projeto Crescer, Rogério Ferretti, no qual ele enfatizou o verdadeiro propósito na nossa caminhada como peregrinos de esperança. A esperança é uma palavrinha que nós temos que entender bem. Você não pode relacionar ela direto com o verbo esperar. Porque senão, até para evitar isso, eu acho que o Papa botou na frente peregrino, para mostrar que peregrino é quem anda, não é quem anda. Quem anda, peregrino tem que se mexer. Então a esperança não é esperar parado, quieto. Não é ficar sentado no sofá da sala e achando que ficar assim é ser cristão. Não. Quem espera tem que fazer como as virgens. A Bíblia, lembra? Com a lamparina? Tem que esperar pronto. Nós devemos estar prontos. Não é ficar sentado, parado. Após, ocorreu a fala do frade capuchinho Isidoro Mazzarolo, que ressaltou a importância do leigo na vida da igreja, e anterior à Santa Missa, os peregrinos participaram também da adoração ao Santíssimo Sacramento, um momento profundo de encontro e intimidade com o próprio Deus. A jovem Gabriela, que participou ativamente da peregrinação, comenta sobre seu sentimento durante a adoração. Dos momentos que a gente viveu na peregrinação, o momento que mais me marcou foi o momento da adoração ao Santíssimo. Estar ali, ajoelhada, ao som de músicas que tocam o nosso coração, ouvindo algumas reflexões, me fez sentir ainda mais a presença do Jesus Eucarístico, que ele dá sentido à nossa vida e nos deixa ainda mais felizes e com o coração cheio de esperança. Além disso, para atender à característica central e à maior graça do jubileu, que são as indulgências, foi oferecido aos fiéis o sacramento da confissão, que, assim como definia o Papa Francisco, ela não é apenas uma grande oportunidade espiritual, mas também um passo decisivo, essencial e indispensável no caminho da fé de cada um de nós. O jovem Misael fala sobre a importância do jubileu para ele e toda a comunidade. Bem, eu acredito muito em duas coisas. A primeira delas é olhar para dentro da gente e sempre tentar observar quais pontos da nossa vida a gente pode melhorar. Vivendo o ano do jubileu, a gente tem essa oportunidade de estar presentes em alguns momentos, em alguns movimentos dentro dessa trajetória que faz com que a gente olhe inteiramente para dentro de nós, nos confessando, peregrinando, participando dos momentos de adoração e da Santa Missa, né, que são coisas cruciais para a gente conseguir ter uma compreensão melhor de quais passos a gente pode melhorar, né, na nossa vida como cristão. Acredito muito que a gente não pode ser hipócritas a ponto de pensar que a nossa fé é feita apenas dentro de casa. Eu acho que a gente, acreditando nesse segundo ponto que eu vou colocar, é estar em movimento. Então, quando a gente se coloca em movimento e olha para dentro da gente, a gente consegue viver um ano do jubileu, um ano que é tão importante para nós católicos, de forma íntegra, de forma inteira. Estar em movimento faz parte daquilo que a gente vive como movimento dentro da Igreja Católica. Então, de nada adianta a gente ter a nossa fé e ficar trancado dentro de casa, e de nada adianta a gente sair mundo afora para pregar isso, mas não olhar para as nossas limitações, para as coisas que a gente pode melhorar dentro da gente. Então, acho que juntando essas duas coisas, a gente consegue viver um jubileu muito mais completo, muito mais digno de tudo aquilo que Deus deixou para nós. O ponto alto da peregrinação foi a Santa Missa, presidida pelo pároco da paróquia São Pedro, Frei Edson Gilberto Sequim, e concelebrada por Frei Vilmar José Dallagnol. Frei Edson destacou a importância do fortalecimento da fé e da presença dos leigos na caminhada da paróquia. E possamos, com esta peregrinação, voltarmos para casa hoje, renovados, renascidos em Jesus Cristo. Que esta peregrinação nos ajude a ser melhor em cada setor da nossa paróquia e de nossa comunidade. Porque Jesus é especial e você também é especial para Jesus. Você também é especial para a nossa comunidade. Por fim,
A Eucaristia encerrou com a bênção das lembranças entregues aos peregrinos, uma medalha e uma mensagem de São Carlos Acutis, que em uma de suas falas recorda: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. No domingo, 14 de setembro, foi dada a abertura oficial ao projeto da campanha Eu Cuido da Catedral, que está realizando a revitalização e a conservação das pinturas internas da Igreja Mãe da Diocese de Caxias do Sul. Com a missa das 19 horas da Festa da Exaltação da Santa Cruz, 14 de setembro, a Catedral Diocesana de Caxias do Sul, Paróquia Santa Teresa d'Ávila, deu abertura oficial à segunda etapa da campanha Eu Cuido da Catedral. A celebração foi presidida pelo bispo diocesano, Dom José Gislon, e concelebrada pelos padres da Catedral, Bonney Vanassi e Tiago Camozato. Nesta fase da obra estão sendo revitalizadas e conservadas as pinturas internas que embelezam a Igreja Mãe da Diocese desde o centenário da construção em 1999. A então Igreja Matriz de Santa Teresa foi iniciada em 1895 e concluída em 1899. Sua consagração e dedicação foram realizadas no ano de 1900, portanto, há 125 anos. Estavam presentes na celebração o diretor da Ars Restaurações, Hermindo Chu, responsável pela primeira decoração e também pela intervenção atual, e os arquitetos Sandra Fávaro Barella, Franco Barella e Renata Brustolin, que acompanham os trabalhos e estudos para a próxima fase, que será a de revitalização da fachada e pintura externa. Ao final da missa, o pároco da Catedral, Padre Bonney Vanassi, apresentou uma linha do tempo dos projetos já realizados desde 2023, com a completa restauração dos bancos e cadeiras, e em 2024, com a reforma das portas da fachada da igreja. Assim, ele apresentou o passo que a paróquia Santa Teresa dá em 2025, com a conservação e revitalização das pinturas internas, seguida de uma prestação de contas das doações já recebidas para dar início às obras, num orçamento estimado em R$400 mil. Padre Bonney traçou o cronograma do projeto, que deve durar 10 meses, tendo iniciado em maio deste ano. Além disso, apresentou o folder preparado pela comissão responsável pelas obras e também as formas de acompanhar o andamento dos processos de revitalização e colaborar com a campanha Eu Cuido da Catedral. Na sequência, o pároco apresentou o vídeo institucional da Catedral Diocesana, que contextualiza a história, a arquitetura e a beleza desse patrimônio da comunidade caxiense, além do testemunho de voluntários que atuam nas pastorais e serviços. No coração de Caxias do Sul, ergue-se um símbolo de fé, história e esperança: a Catedral Santa Teresa d'Ávila. Desde 1875, quando os primeiros imigrantes italianos chegaram à Serra Gaúcha, a fé foi o alicerce de uma nova vida. Em 5 de dezembro de 1895, a pedra fundamental foi lançada. A Catedral Santa Teresa nasceu como igreja matriz da Vila de Santa Teresa de Caxias. Inaugurada no ano de 1899, consagrada no ano de 1900. Santa Teresa, ela foi escolhida para ser padroeira dessa comunidade, dessa igreja, em homenagem a Teresa Cristina, que era a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Então, como homenagem ao imperador, eu diria, nem tanto a Teresa, mas ao imperador, pela oportunidade que o governo imperial, então, concedeu da posse da terra, de poderem comprar a terra, para eles foi uma grande gratidão, então fizeram uma homenagem. Em 8 de setembro de 1934, com a criação da Diocese de Caxias do Sul, a Igreja Matriz de Santa Teresa é elevada à Catedral Diocesana. Que a Catedral faz parte da minha vida, porque fui batizada aqui. Além de ser batizada, eu tenho assim uma memória muito forte da minha primeira comunhão. Eu tinha 6 anos. Eu me lembro de subir aquela escadaria aí para vir para a missa da manhã cedo. A minha vida cristã começou aqui. Com estilo neogótico, a catedral abriga obras de arte sacra que contam a história de um povo que construiu e constrói a cidade de Caxias do Sul. Mais do que um templo, a catedral está no coração da cidade de Caxias do Sul e é a igreja mãe da nossa diocese.
Hoje, essa imponente igreja, no coração da nossa cidade, completa 125 anos. É um marco histórico, arquitetônico, cultural, artístico e religioso da nossa cidade. Um lugar de acolhida, de oração, de vivência da fé. Um lugar da família, da comunidade e do serviço à vida. A nossa vida muitas vezes gira em torno aqui da catedral pelas amizades que nós temos aqui e pelo fortalecimento da nossa fé. Nós abastecemos a nossa espiritualidade, a nossa vida social também aqui, né? Através das celebrações, através da palavra do Senhor, que é disponibilizada a nós diariamente. No ano de 1999, ao completar 100 anos, a catedral recebeu belíssimas pinturas que hoje decoram o seu interior. Após mais de um século, a catedral precisa de cuidados para continuar acolhendo gerações futuras. Juntos, podemos preservar este patrimônio de fé e cultura. Você também pode fazer parte dessa história, colaborando nessa obra. Sua contribuição faz a diferença. Nós podemos dizer assim que nós amamos muito, aprendemos e amamos muito essa paróquia, essa igreja da catedral. E assim nós vamos concluindo mais um Ponto de Encontro, agradecendo a você pela sua audiência e pela companhia. Até a próxima semana, até o próximo Ponto de Encontro.